Boa tarde, minhas amigas, boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 9 de abril de 2026. E nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, uma obra de Hermínio de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo 19, né? Esse capítulo 19 que tem como título O Médio em Ação. Hoje nós estamos terminando o item que trata de assédios. Muito interessante esse item, muito interessante. Daqui a pouco a gente retorna aqui. Mas antes de começarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos que nós já recebemos, por aquelas que nós sabemos que iremos receber, porque o Pai está sempre nos oferecendo bênçãos e novas oportunidades, não é? Então, a gente tem muito que agradecer ao Senhor, agradecer por essa doutrina que nos esclarece, que nos conforta, que nos auxilia. E também pedir a Deus por aqueles irmãos nossos que ainda se encontram um pouco fragilizados, né? No seu entendimento, no seu agir, e que muitas vezes, né, estão carregados de dúvidas. E a gente vai tentando ajudar a tirar essas dúvidas dentro das nossas possibilidades. Mas também pedimos a Deus por aqueles nossos irmãos muito sofridos, aqueles que têm, né, passado por momentos muito difíceis, seja problemas de saúde, né, seja problemas emocionais, problemas espirituais, questões de dependência química, irmãos que infelizmente estão tentando fugir da vida através do suicídio, e esses nossos irmãos de outros países, né, que têm sofrido demais com essas guerras. Então, que o Pai tenha piedade da alma desses nossos irmãos, que os ampare, os esclareça, né, os aconselhe, os envolva com sua infinita misericórdia, e que nós possamos também nos mantermos firmes, porque às vezes as coisas vão chegando perto de cada um de nós e a gente precisa saber definir, reconhecer o que é aquilo e procurar ser forte para nos mantermos firmes na nossa caminhada e nas nossas decisões. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, nós estamos falando de assédios. Assédios. Assédio é uma coisa, né, que você pode receber, de repente, sem ao menos perceber que aquilo é um assédio. E aqui, como nós vimos na semana passada, nós falamos, né, do livro Devassando o Invisível, da nossa Ivone, amiga, né, querida irmã Ivone do Amaral Pereira, que no livro Devassando o Invisível tem um capítulo chamado O Beletrista. E nesse capítulo ela fala do assédio que ela veio recebendo do irmão beletrista, que queria que ela escrevesse, de qualquer maneira, um livro contando a tragédia da vida dele. E ela nega esse pedido dele, ele fica até meio chateado com ela, e ela explica o porquê. Então, quem quiser, vai no livro Devassando Invisível, pega o capítulo O Beletrista, lê e vocês vão ver. E depois o Hermínio de Miranda, ele disse aqui, eu estou no segundo capítulo do item 4, assédios. Ele disse, estou repetindo o pedaço da aula de ontem, de quinta-feira passada. Tanto o médio como os demais componentes de um grupo empenhado em trabalho sério e proveitoso podem ser submetidos a uma severa e incômoda vigilância por parte dos espíritos que estão sendo trazidos à doutrinação e ao diálogo. Muitas vezes, eles fazem parte de antigas e bem estruturadas instituições devotadas ao trabalho que, para eles, é de vital importância para se protegerem.
e se defendem valentemente de qualquer tentativa de interferência nos seus planos, nas suas vinganças e perturbações. Também vimos isso em Diálogo com as Sombras, que é outra obra do Hermínio. O médium deve estar particularmente atento a essa incômoda vigilância. Pretendem os espíritos ver se dizemos uma coisa e fazemos outra, e acabam, como é de se esperar, verificando que somos pessoas iguais a eles próprios, com imperfeições e compromissos perante a lei, com a possível diferença de que estamos tentando fazer algo para melhorar nosso visual espiritual. Foi interessante isso, né? Quando o Hermínio disse aqui que nós que estamos aqui, né, nos esforçando para melhorar um pouquinho, nós estamos tentando melhorar nosso visual espiritual. Porque o nosso visual físico, a gente vai melhorando. Vai lá no cabeleireiro, faz um corte diferente, pinta o cabelo, faz uma maquiagem, bota uma roupa bonitinha, pronto, melhorei meu visual físico. Mas e o visual espiritual? Esse, como é que a gente pode melhorar? A gente pode melhorar melhorando espiritualmente, né? Nos elevando espiritualmente. E aí ele fala, fazer algo para melhorar nosso visual espiritual e, simultaneamente, servir àqueles que ainda não se decidiram a fazê-los. Então, esse foi o tema da aula passada, quando nós iniciamos o item 4 de assédios. Agora a gente vai para o parágrafo, que é o terceiro parágrafo, onde começa a aula de hoje. O terceiro parágrafo diz assim: Regina prefere aqueles que se aproximam e falam francamente ao que vieram. Ela prefere aqueles assediadores, né, que são logo objetivo, que não enrolam, que não fica, entendeu? Enrolando para falar o que querem. Ela gosta daqueles que chegam e, ó, eu quero isso, o que você acha? Vou te oferecer uma coisa e me dá a tua opinião, aceita ou não aceita? Então, ela diz aqui, prefere aqueles que se aproximam e falam francamente ao que vieram. Apresentar propostas, fazer sugestões ou trazer ameaças. Aos que se empenham num trabalho de pressão psicológica pelo silêncio, seguindo-a por toda parte, com uma única mensagem inarticulada, cuidado, hein? Estou de olho em você. Então, ela prefere esse que chega e diz logo o que quer. Tá? Porque ela diz que tem aquele outro, né? Que vai chegando devagarzinho, com cara de bonzinho, com cara de coitadinho, e que dá uma palavrinha aqui, faz uma pressão psicológica ali, que vai seguindo você por toda parte, querendo mostrar que ele está de olho em você, mas que ele quer ser gentil. Ela diz que esses não. Ela não gosta desse tipo. É aquele, né, que vai que nem uma serpente, né? Vai ali devagarzinho, penetrando. Hoje diz uma coisinha, ela diz que ela não gosta desses. Esses talvez sejam mais perigosos. Aquele que se faz passar por amigo. Olha o caso do João José, lá na história Dramas da Obsessão, né? Que se fez de vítima com a família Boab, perseguido, e depois deu um golpe, deu o bote. Então, né, ela, igual a Condessa também, que se fez de amiga e depois deu bote. Ela diz que esses ela não gosta. Ela gosta daqueles que chegam, falam logo o que eles querem, são diretos. Certa vez, ela foi acompanhada durante toda uma semana, dia e noite, pelo espírito de uma mulher que se apresentava com hábito de freira. Nós já vimos aqui, até no estudo das obras de Boidoara Pereira, se eu não me engano, foi no Recordações da Mediunidade, que esses espíritos que perseguem você com roupa de freira são perigosos, são dos piores.
A Ivone já teve um problema sério com o espírito vestido de freira, né? Então, ela disse que essa foi seguida durante uma semana, de noite, pelo espírito de uma mulher que se apresentava com o hábito de freira. Onde quer que Regina estivesse, lá estava a freira, as mãos cruzadas por dentro das mangas amplas do hábito, aquelas que ficam assim, né? Com a mão cruzada, enfiada dentro da roupa. O olhar atento, a boca fechada. Em tais situações, é preciso manter a calma, não se irritar nem perder o equilíbrio, que é o que eles desejam. Tem até um filme aí, né, sobre a freira. Tem a freira um, a freira 2. Nossa, a aparência daquela freira é horrível, né? Daquele filme. É horrível. Você olha aquela freira, você diz, meu Deus do céu, que horror. Fala, Ana. Não, porque quando eu fui ver um filme, quando saiu o filme, acho que é o Livro dos Espíritos, não sei. Foi justo na época que estava lançando esse filme da Freira. Aí, quando eu fui comprar, né, na bilheteria, a moça falou assim: ah, é de terror. Eu falei: se de terror é o da Freira. Eu não vou assistir o filme da Freira. Eu Quer assisti. dizer, Eu assisti. Não é bem a freira. Eu assisti um onde essa freira aparece. Eu acho que depois desse filme, fez tanto sucesso esse que eu assisti, que era a história de uma médium, que era uma noviça. E ela vai com o padre para um mosteiro lá que está abandonado para tentar ajudar as irmãs que viviam nesse mosteiro, que estavam passando por um momento difícil. E ela vai, e essa noviça era uma médium. E lá nesse mosteiro aparece o espírito da tal freira. Depois desse filme do mosteiro, é que fez tanto sucesso a tal freira, que eles lançaram os freiras. A freira um, a freira 2 e vai por aí afora. E realmente, a figura desse espírito, né, que era um espírito muito mau, aterrorizante. é horrível, é horrível. Aí toda vez que a Ivone fala da freira e ele falou da freira aqui, eu lembrei do personagem desse filme, né? Então ele diz aqui, onde quer que ela estivesse, a freira lá estava, as mãos cruzadas por dentro das mangas, amplas do hábito, o olhar atento, a boca fechada. Em tais situações, é preciso manter a calma, nada de se irritar, se desesperar, porque é isso que esses espíritos desejam. De outra vez, Regina foi assediada durante cerca de um mês por uma entidade ligada à Umbanda, que lhe fazia ameaças à espera de uma brecha. Que é isso que eles querem. Eles querem uma brecha, que você deixe uma brecha para eles poderem atacar, seja de onde for esse espírito, da Umbanda, do Candomblé, da Igreja Católica. Se é o espírito do mal, e o espírito dele só pode ser do mal, o que eles querem é realmente ver isso. Você perder as estribeiras, tá? Não há dúvida de que Regina ficara exposta a tal situação por causa de um descuido seu. Então, isso estava acontecendo com Regina porque ela se descuidou. Ela abriu a brecha. Aí ela fez alguma coisa que abriu a porta para a entrada desses espíritos. A entidade da Umbanda sentia-se ofendida por certo comentário não muito fraterno que Regina havia deixado escapar sobre a respeitável seita do momento de vigilância. Então, a Regina, conversando com alguém, falou alguma coisa que não foi boa a respeito da Umbanda. Foi o que ele diz aqui, né, sobre a respeitável seita. Então, ele está dizendo que a Umbanda é uma seita que merece o nosso respeito. E a Regina, num momento, às vezes, numa conversa, deve ter feito alguma crítica não muito boa sobre a Umbanda. Esse espírito que fazia parte, e não era o espírito elevado porque ele ficou com desejo de vingança.
Porque na Umbanda tem espíritos elevados que simplesmente não ligariam, porque a Regina falou, considerariam o quê? Ela falou isso porque ela é ignorante e deixariam para lá. Mas esse espírito não pensava assim. Então, isso aqui é uma lição para a gente. Nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes eu vejo alguns companheiros, eu não vou falar de outra religião, vou falar da nossa religião. Eu vejo alguns companheiros, inadvertidamente, seguindo aqui o exemplo da Regina, fazendo comentários que não são muito bons sobre os nossos irmãos evangélicos, né? Ah, os nossos irmãos, os evangélicos são fanáticos, os evangélicos são isso, só tem gente ignorante. Eu já ouvi isso muitas e muitas vezes, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu sempre gosto, né, de quando eu estou comentando algo e que a gente vai falar de algo sobre outra coisa, eu gosto logo de trazer para a doutrina espírita. Né? Quando o pessoal vai falar, porque lá na religião A, B, C, D, E, F, tem pessoas que agem assim. Eu gosto logo de trazer para a nossa. Ah, porque o pessoal fala que da religião tal tem gente que comete erro. Eu gosto logo de dizer assim, vamos deixar as outras religiões, vamos falar da nossa? Dentro da nossa religião, tem gente que age de forma equivocada, como nós já agimos também. Porque não existe esse negócio de nós ficarmos criticando outra religião, principalmente quando a gente não conhece a outra religião. A gente mal conhece a nossa. Como é que você vai falar mal de alguma coisa, de alguma situação, de alguma instituição, que você não conhece? A própria doutrina espírita fala sobre isso. Você não pode criticar o que você não conhece. O próprio Allan Kardec, na Revista Espírita, ele fala isso, que muitas pessoas, né, criticavam o espiritismo. E ele diz, na própria, acho que não me lembro se é no Livro dos Espíritos ou na introdução do Livro dos Médiuns, ele fala sobre isso. Para você criticar alguma coisa, você tem que estudar, conhecer aquilo, para você falar com propriedade sobre esse tipo de coisa. Se você não conhece, como é que você vai criticar? Você vai acabar falando besteira, fazendo fake news. Então, Kardec fala sobre isso. Você quer criticar a doutrina espírita? Estude a doutrina espírita. E aí você vai ter condições de fazer uma crítica. Muitos que criticaram a doutrina e foram estudar para poder fazer uma crítica mais pesada, perceberam que ela não merecia aquelas críticas. Aqueles pesquisadores do passado, né? Conan Doyle, e vários deles, criticavam, estudaram a doutrina e depois voltaram e disseram, não, ela é verdadeira. Então, Kardec orienta isso. Antes de você criticar alguma coisa, estude aquilo. Conheça aquilo, para você poder criticar com base e não sair por aí falando besteira. Então, e a Regina fez isso. Ela fez uma crítica à Umbanda sem conhecer a Umbanda. E ali ela abriu uma brecha. Fala. Rose, na casa que eu trabalho, né, aí uma colega também fez uma crítica também sobre uma entidade da Umbanda dentro da sala de passe. E aí eu comecei a passar mal na hora, sabe? A sensação que eu tive que tinha alguma entidade querendo se manifestar para poder botar para quebrar, né? Foi essa, foi isso que eu senti na hora. Aí eu comecei a chorar, porque eu estava passando mal, porque eu estava me segurando para não dar passividade. E aí eu comecei a chorar e eu saí da sala e fui para uma outra sala para eles me socorrer, né? Me socorrer e socorrer também a entidade. E tudo isso aconteceu dentro de uma casa espírita, dentro da sala de passe. A trabalhadora é passista
e fez uma crítica a uma entidade. Que antes do passe a gente faz um pequeno estudo, sabe? Sim, Abre sim. um livro e faz um pequeno estudo. Aí você, né, às vezes coloca até um exemplo, né? Mas só que ela fez um discurso de ódio ali, Então que você envolveu veja, né? política, ela envolveu político, envolveu a entidade de Umbanda, e aí eu passei mal, aí depois o que eu tenho feito? Eu não participo mais do estudo do passe. Eu fico no salão assistindo a palestra. Depois, quando está próximo, eu entro para poder dar o passe. Então, eu não participo mais com o grupo. Por quê? Porque às vezes eles saem um pouco do estudo para fazer algumas críticas políticas, essas coisas. Sabe? Já aproveita e já faz Sim, uns discursos de ódio. então a gente tem que E a tomar gente muito. sabe, né? Porque as divisões também tá dentro da casa espírita. Claro, claro, Tem as por isso que eu falo para direita, a você. esquerda e a central, sei lá. Por Então, isso que eu falo para você. Quando eu tenho que fazer algum comentário assim, eu trago logo para a nossa religião, porque eu não conheço, eu não estudo outras religiões, conheço muito pouco, então eu não tenho base para falar de outra religião, né? Então, a gente tem que até olhar porque a gente atrai, né? Quando a gente faz exatamente. uma crítica, o espírito se aproxima. Aí Então, o olha aqui, médico, uma sensibilidade, vai então, às vezes, perceber e pode até passar mal. a gente tem que fazer alguns comentários, né? Então, eu sempre procuro trazer para cá. Por quê? Para tirar essa ideia de que nós somos perfeitos, que a nossa religião é a última Coca-Cola gelada do deserto, que nós somos espíritos, somos especiais, porque somos espíritas. Baixa a bola, que não é bem por aí. Não é bem assim, né? Nós somos espíritos imperfeitos e a gente não tem o direito de se achar melhor do que ninguém. Então, aqui ele fala, né? Não há dúvida, eu estou no parágrafo 6º agora, do item 4, do capítulo 19. Não há dúvida de que Regina ficara exposta, olha aí, a tal situação, quer dizer, ficou vulnerável, por causa de um descuido seu. A entidade sentia-se ofendida por certo comentário, não muito fraterno, que Regina havia deixado escapar sobre a respeitável seita no momento de invigilância. Né? Isso é o momento de invigilância. O espírito a seguia dia e noite, até mesmo nos seus desdobramentos. Vivia literalmente atrás dela, com ameaças e pressões, até que Regina acenou a bandeira da paz, convidou o espírito a sentar-se para uma conversa franca e leal. Começou com pedido de perdão, reconheceu o erro dela, que ninguém tem direito de ofender ninguém, né? Começou com pedido de perdão, reconhecia que havia sido leviana no seu comentário infeliz, do seu comentário infeliz na maneira de dizer as coisas, mas que nada tinha de pessoal, né? Mas que nada tinha de pessoal contra a Umbanda. Muito pelo contrário, nutria até um sentimento de respeito e gratidão, porque em momento crítico de sua vida, ela, Regina, fora beneficiada, ajudada em uma casa umbandista que cuidara de delicado problema de sua saúde física. Revelou ao espírito o nome da entidade que a socorrera. Ela contou para o espírito qual o nome da entidade da Umbanda que a ajudara quando ela estava doente. Felizmente para ela, o espírito zangado a conhecia essa entidade que havia ajudado Regina, e isto parece tê-lo tranquilizado. Afinal de contas, disse ela, somos todos filhos de Deus, foi apenas um mal-entendido, por favor, vamos ser amigos. Selou-se a paz e o companheiro deixou de seguir seus passos. Então, é uma lição para a gente. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Paulo de Tarso diz assim:
Nós somos cercados por uma multidão de testemunhas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Você pode achar que você está sozinha, está conversando com a sua melhor amiga, que esse melhor amigo ou melhor amiga não vai contar nada para ninguém do que você está conversando ali. Mas a partir do momento que você faz críticas desairosas a uma instituição, a uma pessoa, principalmente sem ter conhecimento daquele ponto, daquele assunto, você se expõe. E entre essa multidão de testemunhas que nos observam, pode haver um que não goste do que você fala. E aí você pode ganhar um inimigo que você não tinha. Por quê? Porque você não vigiou. Porque você foi o quê? Como ela disse aqui, infeliz no comentário. Então a gente tem que vigiar, por isso que Jesus diz, né? Vigia e ora. Vigia e ora. Porque a gente não está. É a mesma coisa, eu sempre gosto de dar esse exemplo. É a mesma coisa. Você está, de repente, andando pela rua, e você vê um irmãozinho nosso, filho de Deus, que ou sofreu um acidente, ou então foi morto pela polícia porque estava cometendo um ato equivocado, roubando, ou estava fugindo, porque fez algo errado. Aí ele caiu ali, naquele tiroteio pela polícia, que Jesus você falou, né? Quem vive pela espada acaba morrendo pela espada. E aquele irmão morre ali. Aí você passa, um monte de gente corre para ver, né? Para ver, quer ver a pessoa morta, né? E aí começa, um diz, ninguém sabe o que aconteceu, mas sempre aparece algum para contar. Não, é que ele assaltou isso, roubou isso, estuprou isso, sei que lá, estava fugindo da polícia, é bandido, sei que lá, tiroteio, pá. Polícia, aí começam os comentários. Já foi tarde, não vai fazer falta a ninguém. Bandido bom, bandido morto. Essas coisas horrorosas. Não aparece, às vezes, ninguém para fazer uma prece por aquele nosso irmão equivocado. Só que nós esquecemos. As pessoas ficam ali, né? Só que nem abutre, que nem abutre, jogando a sua vibração deletéria sobre aquele irmão que está ali, que muitas vezes não nem se desligou do corpo ainda. E esquece que muitas vezes, ou melhor, como nós já estudamos aqui, que sempre, isso o amigo espiritual falou no livro Nos Bastidores da Obsessão, que todo espírito, por mais equivocado que ele seja, ele tem alguém que o ama, que quer bem a ele. Ele sempre tem alguém assim. Alguém que o ama, alguém que quer bem a ele, alguém que o trata, que sofre por ele. E aí, se esse espírito que está ali, que quer bem aquele que morreu, não for um espírito elevado, o que é que ele vai fazer? Ele vai buscar o quê? Vingança. Ah, você está falando besteira do meu filho, pode ser um irmão, pode ser um pai, entendeu? Pode ser um parente, alguém que gosta daquele espírito. E aí ele vai o quê? Ele não vai gostar de saber que você está ali dizendo aquele monte de besteiras sobre a pessoa que ele ama. Então, eu fui até buscar aqui é, o texto, só para a gente ler aqui, né? Que isso aí é uma coisa que a gente tem que sempre prestar muita atenção. Né? Eu estou olhando aqui no livro, o livro
É Dramas da Obsessão. É o Dramas da Obsessão. Ele fala sobre isso, tá? Ele fala sobre isso. Sobre que todos os espíritos, tá? Todos, têm alguém que os ama, que gosta deles, que quer cuidar deles, que sofre quando eles sofrem. Então, ele não vai gostar nem um pouco de saber que você está ali fazendo mal para ele, desejando o mal para ele. Ele não vai gostar. E aí você pode, né, ganhar um inimigo aí de graça, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque você, naquela hora, você não teve aquela caridade para com aquele irmão que estava ali. Eu estou tentando achar aqui, porque eu não me lembro bem se é no Dramas da Obsessão ou se foi no Bastidores da Obsessão, aonde ele fala sobre isso, né? Eu só queria ler é, esse trechinho para a gente rever esse ponto, quando ele fala sobre isso, sobre que todos eles, todos nós, tá? Todos nós temos alguém que nos ama, temos alguém que quer cuidar da gente, nós temos alguém que está ali ao nosso lado, principalmente alguém desencarnado, da mesma maneira que, às vezes, né, o pessoal reclama também, dessas mães que ficam na porta dos presídios, né? Todo fim de semana lá vai a mãezinha com a bolsinha levando bolo, fruta, né? Aí o pessoal fica, nossa, o filho dela não vale nada, olha só chorando. Eu sempre digo, gente, ela é mãe, é o filho dela, né? Que ela ama. Ela sabe que esse filho cometeu erros, ela sabe disso, mas é o filho dela que ela ama. Ela não está ali, muitas vezes, passando a mão na cabeça dele, não. Mas ela o ama e ela vai até lá, todo domingo, para levar alguma coisa para esse filho, para cuidar dele, que é o amor dela, é o filho dela, né? Então, assim também acontece com os desencarnados. Eles também têm alguém que os ama, que os respeita, que sente falta deles. E aí, esse que você ama, que você respeita, que você quer o bem, você vê caído ali e os outros pisando, jogando pedra, né? Se esse espírito não for um espírito elevado, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Aqui, a gente não vê isso acontecer? Às vezes, uma mãe, um irmão, vê alguém falando mal do irmão dele ou do pai dele, não vai brigar com a pessoa? Você está aí falando mal do meu filho? Você está aí falando mal da minha mãe? Às vezes não parte para briga? Parte. Vai em cima de você? Mesma coisa os desencarnados. Quer falar alguma coisa, Ana? Não, não. Entendeu? Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Eu tentei achar aqui, mas eu não encontrei ainda. Eu sei que é um desses dois livros, ou do Dramas da Obsessão, ou nos Bastidores da Obsessão, que fala desse espírito que ele está ali ajudando, né, de alguma forma, o espírito equivocado. Mas eu não achei. É porque a gente vai estudando os dois livros, e aí eu não consegui achar qual deles.
é, onde ele fala, eu sei que nós estudamos isso na aula passada, né? Mas não tem problema, não. Eu só queria mostrar isso, né? Ou foi Manuel Filomeno de Miranda, ou foi doutor Bezerra de Menezes, que trouxe. Está numa dessas duas obras, aqui falando sobre essa proteção que ele fala, ele coloca bem claro que todos os espíritos recebem o amparo de um amigo espiritual. Todos. Não importa se ele é equivocado ou não é equivocado. Todos. E no caso, que esse que eu estava citando, né? Passou pela rua, para que você quer ir ver aquele irmão ali? Em vez de você se deslocar para ir lá ver, que nem uma ave de rapina, aquele que morreu ali, eleva o pensamento ao alto e pede a Deus que tenha misericórdia, compaixão daquele nosso irmão, que o ajude para que ele, né, possa ver a verdade, para que ele possa ser iluminado, ser esclarecido, porque a gente sabe que aquela situação dele é uma situação temporária. Ele está ali e aquela situação é temporária. Ele não vai ser eternamente o equivocado. Ele está equivocado. E com o tempo, ele vai se esclarecer, ele vai mudar, ele vai se tornar um espírito evoluído, ele vai ser um Cristo. Porque esse é o objetivo, né? Nós fomos criados para isso. Hoje ele está equivocado, como nós fomos muito equivocados no passado. Porque alguém aqui é capaz de dizer que nunca cometeu erros graves? Você pode achar que não cometeu nessa reencarnação, mas pode ter cometido, sem ter reconhecido que cometeu, não é? Às vezes nós não reconhecemos nossos erros. Outros sabem que a gente cometeu erro, mas a gente acha que não. Não, o que eu fiz é certo. Eu fiz isso certo. Mas às vezes não era certo. Você estava equivocado. Agora, uma coisa é certa. Se hoje estamos aqui no planeta de provas e expiações, passando pelas dificuldades que estamos passando, é lógico que no passado nós cometemos equívocos gravíssimos. Estamos hoje aqui, vivendo novas experiências para corrigir os erros passados. Dizer que nunca foi, que em nenhum momento no passado nós cometemos erro gravíssimo, já é um erro gravíssimo. Falar uma besteira dessa. Pelo menos é o que eu penso. Se eu estou aqui ainda passando as dificuldades que eu estou passando, é porque eu tenho certeza que eu cometi meus equívocos. E pela misericórdia divina, o Senhor está me dando novas oportunidades para eu me corrigir e melhorar. A mesma oportunidade tem que ser dada aos outros, porque eu não sou melhor do que ninguém. Se Deus teve piedade de mim, por que eu vou negar a piedade para os outros? Isso passa por aí. Quantos rezaram por nós quando nós estávamos extremamente equivocados? Lembra? Estudamos semana passada. Não faças ao outro que não gostaria que te fizessem. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, em vez de correr lá para ver se ele morreu com uma bala, 10 balas, 30 balas, facada, o que foi, faz uma prece por ele. Porque você também pode ganhar um amigo assim, não Ô, é? Rose, Oi, fale. eu passei uma situação um pouco parecida, mas foi um pedido de socorro. Um espírito vinha me perseguindo, me seguindo e pedindo para eu falar com uma pessoa, com um traficante. E pedia para eu abraçar ele e dizer que ela amava muito ele e que ele tinha um bom coração. Eu falava assim: eu não vou fazer isso. Eu nem conhecia o rapaz. Mas ela ficou insistindo mais de uma semana. Aí um dia eu parei, falei, Cid, para o carro. Saí, cheguei lá, eu tenho um recado para você. Ó, tem uma pessoa que te ama muito, que está rezando muito por você, quer muito teu bem e pediu para te dar um abraço. Aí dei um abraço nele. Você sabe que esse menino ele saiu da boca, Rose?
Olha E aí, não é, não é, é? São coisas que acontecem, que acontecem. nós somos chamados a todos os momentos, né? É verdade. Lembra que nós falamos Jesus, muitas vezes, a gente tem que estar sempre preparado. Por quê? Porque você não sabe a hora que Jesus vai te chamar para você fazer alguma coisa, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Não quer dizer que a gente sempre tenha que. É preciso realmente tomar cuidado, a gente sabe disso, né? É preciso tomar cuidado, porque às vezes, né, a gente vai cheio de boa vontade, mas não observa, não toma cuidado e acaba fazendo besteira. Então a gente tem que observar, ver o que a gente pode fazer e o que não pode fazer. Como diz, Jesus me falou, temos que ser prudentes como as serpentes. Mas se você achou que tinha condições de fazer isso, você foi lá e fez. Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Porque senão tem gente que pode interpretar isso. Ah, então quer dizer que eu tenho que estar sempre indo lá fazer isso, abraçar todo mundo. Não é isso. Não Houve, é isso. houve esse momento, essa situação, mas a gente tem que estar atento a essas coisas. Então, ele diz aqui, né? Então, como eu falei, vigiar e orar. Vamos evitar certas coisas, certos comentários. E se a gente ouvir alguém perto da gente que você tem intimidade, fazendo algo assim, não custa nada a gente dizer, ô meu amigo ou minha amiga, não fale assim. Pense que esse companheiro pode ter uma família, que esse companheiro, né? Ninguém merece esse tipo de coisa, né? Em vez de criticar, faz uma prece para ele. Pode ser que a pessoa não te ouça, pode ser a pessoa até que te critique por você falar assim, mas você não perde a oportunidade de falar. Você fala. Pode ser que a pessoa não te ouça, até te critique. Mas você dá o aviso. Poxa, não faça isso. Não fale assim. Pense que ele poderia ser seu filho. Você gostaria que alguém falasse assim do seu filho? Da sua filha? Pode ser que a pessoa te critique. Mas você falou. Não quer dizer que você vai puxar uma briga com a pessoa por causa disso. Mas você não deixou de dar a sua mensagem. Se a pessoa não quiser ouvir, direito dela, livre-arbítrio dela. Mas você falou ali, deu a sua mensagem, né? Vamos dar uma olhadinha agora no item 5, o trato com os espíritos. Não é, pois, pelo exercício de suas faculdades que o médium irá ficar ao abrigo de pressões e assédios. Então, não é porque você trabalha como médium, tá? Não é porque você está sempre dentro da casa espírita que isso vai blindar você do assédio dos espíritos equivocados. Pode ocorrer até o oposto, precisamente por você estar exercê-la, por você estar trabalhando como médium e incomodando. Repare que ele botou incomodando entre aspas. E incomodando certos espíritos que não desejam abandonar suas paixões, é que o médium ficará mais exposto a tais pressões, ameaças e intimidações. Então, ser médium não garante a você uma proteção, uma blindagem. Muito pelo contrário. Por você estar praticando bem, por você estar acendendo alguma luz, isso poderá fazer com que você fique bem na mira deles, né? Não que ele vá sofrer as consequências do seu trabalho bem intencionado, que seria equivalente a ser vitimado pelo seu desejo de servir e de ajudar os que sofrem. O trabalho feito com critério e bom senso terá sempre a cobertura necessária dos mentores desencarnados do grupo, tá? Não é que o espírito vai sofrer as consequências do bem que você está fazendo, tá? O que seria equivalente a ser vitimado pelo seu desejo de servir e de ajudar os que sofrem. A questão é o seguinte: você não tem que se preocupar. Você está fazendo o seu trabalho, você está agindo no bem, você está procurando servir a Jesus. Então, as pedradas nós vamos receber. Porque você já reparou o seguinte:
quando um batalhão de infantaria, infantaria é aquela tropa do exército, ou da marinha, da aeronáutica, sei lá, que vai caminhando na frente, que eles vão... Porque tem o pessoal da aeronáutica, né, dos aviões, tem o pessoal da marinha, que faz seus ataques de navio, e tem a infantaria. A infantaria é aquela que vai a pé, invadindo o território, né, por terra. É a infantaria. E tem a cavalaria, que vai de cavalos. Mas a infantaria é aqueles que vão a pé. Vão por terra, avançando as tropas. Vão avançando. Na infantaria, quando vem o ataque do inimigo, quem são aqueles que vão receber os primeiros tiros, as primeiras bombas? É quem está o quê? Na linha de frente, não é? Porque se você tem um exército, você tem a linha de frente, tem o pessoal que vai no meio e tem a turma que vai atrás. Ora, quem vai tomar as primeiras bombas é quem está na linha de frente. É igual quem já viu filme de guerra, quando os navios chegam na costa de uma região e eles colocam, tiram aqueles barcos pequenos do navio e os soldados entram naqueles barcos e os barcos vão em direção à praia para os soldados desembarcarem. Os primeiros barcos que levam os soldados são os primeiros barcos que vão ser alvejados. Quem viu o filme da Segunda Guerra Mundial, né? O Dia D, que mostra o desembarque das tropas nas praias, é um horror. Porque você vê os barcos pequenos sendo retirados dos grandes navios, os soldados entrando, e esses barcos vão em direção à praia. Muitos desses barcos não vão chegar. Muitos desses soldados não vão sobreviver, porque quem está na praia vai atirar contra eles. Então, os primeiros barcos, levando as primeiras tropas, de 10 barcos, às vezes escapa 3 ou 4. Os outros 100 são alvejados. É a linha de frente. A mesma coisa. Quem caminha com Jesus está onde? Na linha de frente. Vai receber as pedras. Se Jesus foi apedrejado, quem caminha ao lado dele vai querer o quê? Escapar? Se o próprio mestre foi para a cruz, não é? Quem caminha ao lado dele vai também. E o próprio Jesus diz, né? Bem-aventurado aquele que por minha causa for agredido, sofrer. Ele não fala isso? Ele diz que muitos de nós, muitos daqueles que caminharam ao lado dele, seus discípulos, e os outros que vieram nesses 2000 anos, trabalhando ao lado de Jesus, vão sofrer. Mas ele diz que bem-aventurados aqueles que sofrerem por ele, por causa dele. Por que eles mataram muitos dos profetas, muitos dos que divulgaram o evangelho? Porque eles estavam falando o quê? Em nome de Jesus. Então, muitos morreram, muitos dos seus discípulos, né? Foram martirizados porque estavam falando, ensinando em nome de Jesus. E Jesus falou isso. E muitos iriam morrer porque estavam pregando em nome dele. E ele falou: bem-aventurados esses que morrerem, que forem caluniados por causa do meu nome, por minha causa. Então, não pode querer se livrar. Então, quem está trabalhando no bem, acendendo uma chaminha do tamanho de uma chaminha de uma palha de fósforo, se você estiver na escuridão e acender o fósforo, você vai ver como a chama do fósforo ilumina. Já ilumina alguma coisa. Os que trabalham para o mal não querem saber disso. Não querem saber de nenhuma luz. Eles querem treva total. Porque para eles é mais fácil trabalhar na treva. Então, tem esse ditado que diz que quando um facho de luz, do facho de luz, um palito de fósforo, é aceso no meio da escuridão, as trombetas, não é uma corneta, as trombetas, no plural, tocam nas trevas. Para o quê? Visando o quê? Atacar e destruir aquele companheiro que acendeu aquela luz. Mas ele diz aqui, o trabalho bem feito daquele trabalhador de Jesus
com critério e bom senso, terá sempre a cobertura necessária, dos mentores desencarnados do grupo. Você não estará abandonado. Os bons trabalhadores, os espíritos superiores, irão nos ajudar. E ele continua aqui. Se, porém, o grupo se desarmoniza e entra em colapso, porque às vezes o grupo fica com medo das ameaças, entre colapso, divergências, rivalidades e conflitos, então salve-se quem puder. Enquanto é tempo, pois caem as guardas e os amigos espirituais nada mais podem fazer, embora o lamentem. Isto acontece com frequência aos médios que se enamoram de suas próprias faculdades, quer dizer, os vaidosos, né? E aos dirigentes que se deixam envolver nessa atmosfera de endeusamento, de guruísmo, meu guru, convertendo o médium no oráculo infalível. Então, é aquele detalhe. Se o grupo abre brecha, aí não vai dar para os amigos espirituais protegerem. Por isso que Kardec, no livro dos médiuns, né, ele fala sobre o feixe, né, eu estou tentando ver. Livro dos Médiuns, 331. Questão 331. Diz assim, ó. Uma reunião, está lá na parte segunda, capítulo 29, das reuniões e das sociedades espíritas, tá? Livro dos Médiuns, 331. Ele diz assim: uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante das de seus membros e formam com que um feixe. Ora, este feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Se houver compreendido bem o que foi dito na questão 282, pergunta 5. Eu vou lá rapidinho na 282, deixa aqui a 331. 282, pergunta 5. Pergunta 5. Aqui rapidinho. 282, pergunta 5. Pergunta 5 diz assim. Questão 382, pergunta 5. Como podem os espíritos dispersos pelo espaço ou pelos diferentes mundos ouvir as evocações que lhes são dirigidas de todos os pontos do universo? Muitas vezes são prevenidos pelos espíritos familiares que vos cercam e que os vão procurar. Porém, aqui se passa um fenômeno difícil de vos ser explicado, que ainda não podeis compreender o modo de transmissão do pensamento entre os espíritos. O que te posso afirmar é que o espírito evocado, por muito afastado que esteja, recebe, por assim dizer, o choque do pensamento daquele que o evocou, como uma espécie de comoção elétrica que lhe chama a atenção para o lado de onde vem o pensamento que o atinge. Pode dizer-se que ele ouve o pensamento como na Terra ouves a voz. Então, aqui, da 338, ele está dizendo, se houver compreendido bem o que foi dito nas perguntas anteriores, sobre a maneira por que os espíritos são avisados do nosso chamado, facilmente se compreenderá o poder da associação dos pensamentos dos assistentes. Desde que o espírito é, de certo modo, atingido pelo pensamento, como nós somos pela voz, 20 pessoas unindo-se, olha aqui, 20 pessoas unindo-se com a mesma intenção, terão necessariamente mais força do que uma só. Mas a fim de que todos esses pensamentos concorram para o mesmo fim. Precisa que vibrem em uníssono, que se confundam, por assim dizer, em um só, o que não pode dar-se sem a concentração.
Eu vou pular agora um parágrafo. Vou para o final do segundo parágrafo, quando ele diz aqui: se os pensamentos daquele grupo forem divergentes, antagônicos, resultará daí um choque de ideias desagradável ao espírito e, por conseguinte, prejudicial à reunião. Agora eu vou pular mais um pedaço. Toda reunião espírita deve, pois, tender para a maior homogeneidade possível. Está entendido que falamos das reuniões em que se deseja chegar a resultados sérios e verdadeiramente úteis. Então, se uma reunião é séria, todos ali estão empenhados para o bem, trabalhando para Jesus, sem aquelas divergências, como a nossa irmã Ana Constantino citou para a gente no momento anterior, sobre lá a hora do passe. Essa reunião, esse grupo é como um feixe, sabe? Aquele feixe de feno, aquele feixe de lenha, né? De feno, bem amarradinho, está todo mundo ali, né? Juntinho. Os espíritos superiores vão ouvir, onde quer que eles estejam, a nossa evocação. Vão ouvir e virão nos ajudar. Mas se nós, que fazemos parte do grupo, estivermos com opiniões, pensamentos divergentes, falando de coisas inadequadas na hora do trabalho, é como se alguém pegasse uma faquinha e cortasse aquela corda que está amarrando aquele feixe. E o feixe, ó, vai ficar assim, ó, solto. E aí é cada um por si. Abriu a brecha. É isso que os espíritos adversários precisavam. Eles vão penetrar e vão fazer até com que o grupo se desmorone. Então, é o que ele falou aqui. Ele deixou bem claro aqui, né? Se for, ó, o trabalho feito com critério e bom senso terá sempre, sublinha esse terá sempre aí, a cobertura necessária dos mentores desencarnados do grupo. E os mentores não precisam estar ali do nosso ladinho, não. Eles podem estar lá fazendo o trabalho deles. Estão lá. Mas no momento que eles percebem que está sofrendo uma ameaça, ou que o grupo está evocando, pedindo ajuda, eles vêm, onde quer que eles estejam. Por isso que a questão 331 do Livro dos Médiuns quis nos explicar. Então, eles vêm. Agora, se, porém, o grupo se desarmoniza, se esse feixe que Kardec falou para a gente se arrebenta, se afrouxa, entra em colapso, divergências, rivalidades e conflitos, então salve-se quem puder, enquanto é tempo, pois caem as guardas e os amigos espirituais nada mais podem fazer, embora lamentem, os amigos espirituais lamentem. Isto acontece com frequência aos médiuns que se enamoram das suas próprias faculdades, os médiuns vaidosos, e aos dirigentes que se deixam envolver nessa atmosfera de endeusamento, que tem muita gente que endeusa os dirigentes da sua casa, principalmente se ele for um médium. Aí é o tal do guiísmo, guruísmo, meu guru, né? Convertendo o médium no oráculo infalível. Então, muito importante isso aqui que o Hermínio falou para a gente. Agora, pedradas, a gente vai receber mesmo. Claro que vai receber. Claro que vai receber. Nós estamos procurando. Se você está procurando levar a luz, fazer luz, vai tomar pedrada. Não pense que você vai passar blindado pela vida. Não vai. Mas o importante é o quê? Eu estou fazendo o que o meu mestre mandou. E faz parte, não faz? Se o meu mestre foi para a cruz por causa dessas pessoas, eu vou esperar o quê? Não posso esperar nada. Eu tenho que ter a coragem que ele mostrou. O exemplo. Aí
eu vou aqui na questão, né? Essa questão tão famosa, que é a 625 de O Livro dos Espíritos, tá? 625 de O Livro dos Espíritos. Tá aqui, ó. Qual é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos? Eu acredito que é a mais curta. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia? O que é um guia? Guia é aquele que eu tenho que seguir. E modelo? Modelo é o quê? É aquilo que eu tenho que copiar. Modelo. Jesus. E Kardec daquela nota. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus não oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido à Terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que pretendem destruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiados terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições na vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos são apresentados como leis divinas, simples leis humanas, estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Então, se você está trabalhando para se colocar como seguidor de Jesus, você tem que ter Jesus como modelo. Doa a quem doer. Modelo. Lembrar que somos espíritos e não somos um espírito vivendo uma experiência na carne. Não somos homens vivendo uma experiência de espíritos. Somos espíritos. Estamos aqui na Terra para evoluir. E Deus nos oferece, ele diz mesmo, Deus nos oferece, é um presente de Deus para nós, Jesus, que é modelo. Então eu preciso seguir o exemplo dele. Ah, mas vai doer. Ah, vai doer. Vai doer, sim. Vai doer. Mas se você perseverar até o fim, se você perseverar até o fim, não é? Então, vai ter pedrada? Vai ter pedrada. Graças a Deus, hoje, não tem mais o circo romano, né? Para eles pegarem a gente e jogar lá para os leões comerem. Os leões são outros. Olha, Vale. eu lembrei do padre Lancelotti, né? Que ele é muito perseguido pelos políticos, pelo Inclusive, trabalho que ele faz. E aqui em São José dos Campos, todos os moradores são proibidos de dar alimentar morador de rua, olha, sabe? A gente é proibido ajudar, não pode. inclusive, o programa dele foi cancelado, depois é que voltaram Sim, atrás. E ele ficou quietinho? Não, ele continuou trabalhando. não, A Terence Calcutado não continuou trabalhando? Irmã Dulce não sim, continuou trabalhando? Aí a pessoa vai dizer, mas eu sou espírito fraco. Ué, faça-se forte. Faça-se forte. Pensa o seguinte, Jesus é o nosso modelo. Ah, mas eu ainda não tenho condições. Trabalhe pelas suas condições. Fale, Joy. O bem lembrado aí pelo irmão, o padre Lancelotti foi até ameaçado de morte, né? Várias vezes. Exatamente. Fazem Ele de se tudo para escondeu. sabotar ele. Ele não se escondeu. Ele ficou lá. Ele ficou lá, porque ele estava o quê? Seguir tendo Jesus como modelo. Então você vai ter medo da pedrada? Vai ter medo da prisão? Vai ter medo da morte? Porque você está seguindo Jesus? Porque você está. Não! Nós estamos aqui. Quem está na chuva é para se molhar. Vai ficar escondido? Direito seu ficar escondido. Mas não foi para isso que a gente veio aqui. A gente veio aqui para evoluir, tendo Jesus como guia e modelo. Trabalhemos. Trabalhemos ao lado de Jesus, sabendo que as pedras virão, que nem aquelas bombas caindo sobre a cabeça, quando a gente vê aí nesses filmes de guerra. Ah, mas eu posso me ferir. Podem tirar minha vida.
Não, não vão tirar minha vida, vão interromper aquela reencarnação. Mas depois eu volto, mais forte do que nunca. Não temos que temer a morte. Às vezes a gente ainda não consegue compreender bem isso, porque nós somos espíritos ainda, né? Perfectíveis. Mas é só a gente. Por isso que é bom a gente ler a biografia desses espíritos superiores. Quem quiser, procure a vida de Inácio de Antioquia, desses, né? E você vai ver como eles estavam ali. O máximo que podem tirar de mim é o meu corpo. É o máximo que eles vão conseguir matar. É o meu corpo. Mas o meu espírito é imortal. Eu volto, gente. Eu voltarei. Eu voltarei. Então, podem interromper a caminhada? Podem por algum tempo. Mas assim chegar no plano espiritual, eu retomo a minha caminhada. Eu trabalho no plano espiritual, dou continuidade ao que eu estou fazendo aqui, e depois, quando eu reencarnar, eu venho e continuo. Não temos que temer, porque o nosso mestre é Jesus. Tá? Então, nós vamos parar por aqui. É isso que o nosso irmão Hermínio fala, né? Que devemos perseverar no bem, sempre trabalhando juntos. Semana que vem, a gente vai começar no segundo parágrafo do item 5. O item 5 é o trato com os espíritos. Segundo parágrafo, também não é tudo ação dos espíritos. Bota aí, 16/4. Segundo parágrafo do item 5. Então, nesse momento, vamos encerrar o nosso estudo aqui, agradecendo muito a Deus, agradecendo muito a Jesus por essas oportunidades de estudo, de esclarecimento, de aprendizado, que possamos todos nós prosseguirmos firmes, lembrando que o nosso mestre é nosso guia, nosso modelo, e procurando nos manter unidos, trabalhando no bem, porque assim nós conseguiremos ajudar esses espíritos que estão aí mais equivocados, que na verdade estão sofrendo muito. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Graças a Deus. Nós vamos encerrar aqui, interromper aqui, né, o nosso